você está no lugar mais intimista dessa internet. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. O tema dessa semana vai ser voltado para TI. Você tem noção? Tecnologia da informação. Estamos num momento onde a busca por profissionais de TI só aumenta, porque a gente sabe muito bem para onde a gente está indo, né, minha filha? E a gente tem que pensar em quais são esses profissionais, quem são esses profissionais, quem está cuidando desses profissionais, quem está treinando eles, né? E a Eliane vai apresentar aqui o nosso convidado de hoje, que eu vou te falar, que currículo, viu? E assim, quando todos os programas a gente escolhe ali a dedos. E foi muito legal quando a gente trouxe aqui o professor. Foi. Então nós resolvemos pedir bis e estamos hoje aqui com uma pessoa que eu amo de paixão, conheço bastante essa pessoa, uma pessoa muito inteligente, muito divertida e eu tenho certeza que vocês vão amar. Eu estou falando do professor de TI, Sérgio Santos, formado em redes de computadores e vai trazer muita informação pra gente aqui. Fica ligadinho aí. Seja muito bem-vindo, meu amor, a esse programa de hoje. Obrigado, pessoal. O prazer é todo meu pelo convite. Uma experiência diferente aí do que eu estou acostumado no meu dia a dia. E o que eu puder aí trazer de informação, trazer de novidades, para mim será com o maior prazer. Ele é do bastidor, mas nem tanto, né? Porque a gente tá falando de um professor. Então você já tem facilidade de falar em público, de estar com as pessoas, né? Mas presencialmente, né, Sérgio? Isso, eu tenho o costume de ter ali a pessoa no olho a olho, de conversar, de ensinar. E por mais que eu seja na área de tecnologia, eu não sou muito acostumado, confortável com as câmeras, né? Entendi. Mas eu acredito que não muda muita coisa. Muito igual, muito igual. Ô Sérgio, eu já quero começar com perguntas aqui, porque é um tema que, pra mim, como eu trabalho com marketing, eu tô totalmente conectada com tecnologia, né? Eu não consigo fazer nada se não tiver tecnologia envolvida. Mas tem alguns temas que pra mim são mais difíceis, então eu conto com você pra ajudar a gente a desvendar, né? Primeira coisa, quando a gente fala TI, a gente tá falando de um mundo, né? Sim. A TI, ela tem vários segmentos. Então, assim, como advocacia, como administração. Então, quando a gente fala, eu sou da área de TI, aí eu venho com a segunda pergunta, mas qual área? Isso. Então, eu tenho a área de desenvolvimento, eu tenho a área de banco de dados, eu tenho a área de segurança, eu tenho a área de redes, tenho a área de suporte. Então, nós temos aí dentro da área de tecnologia sub-áreas. Então, a pessoa ela tem que entender em qual dessas áreas ela se encaixa melhor. E quando a gente entra numa sala de aula, eu falo, professor, eu quero trabalhar com tecnologia, aí eu sempre venho com a segunda pergunta. Tá, em qual área? E aí é onde o aluno ele não sabe porque ele não fez uma determinada pesquisa ou ele nunca viu. Então a nossa meta é mostrar para o aluno qual área ele pode se encaixar, qual área que ele se identifica melhor para ele poder seguir uma trilha. Nossa, que bacana, porque o que a gente trabalha com adolescentes, essa é uma área dos sonhos. E aí eu quero que você conte aqui pra gente o que é mito, o que é realidade, porque todo mundo fala, não, vai ser psicóloga, vai trabalhar com marketing digital. É nada, eu quero ganhar dinheiro, eu vou trabalhar com TI. E aí, Sérgio? Isso, então eu vou falar um pouco da minha história primeiro, né, que é super importante. Então, assim, pra vocês terem uma ideia, a Percussora está aqui na minha frente, então... Lá em 1996, quando eu completei 15 anos, ela teve uma brilhante ideia de colocar uns balões, né? E aí o meu desafio era estourar os balões ali e até se emocionou, mas eu nunca vou esquecer isso. E dentro de tinha o boleto do curso que eu ia fazer, e era Windows 3.11, para vocês terem uma ideia. Nossa, né? Close, né, a gente não convidou isso. Não, essa era uma surpresa, sério? Era uma surpresa. Eu já tô trabalhando isso desde... Que legal! E isso é uma história que eu conto para os alunos. Então eu falo que pessoas passam na nossa vida e deixam, né, marcas, né? Mas não é porque é minha irmã, mas eu tenho muito dela em mim e hoje eu trago muito pro meu dia a dia, porque isso fez diferença na minha vida. Eu não comecei a trabalhar naquele momento com isso, mas aquela plantinha aquela sementinha foi plantada. Sim. E com o tempo foi passando e parecia que o meu destino era trabalhar com tecnologia. Então, eu comecei ali com suporte técnico. O que é essa área? Onde você vai ajudar o computador não está funcionando, o meu programa não está funcionando. Então, ali foi a minha entrada. E é a entrada de muitos profissionais que depois foram para as outras áreas.
E eu trabalhei por muito tempo e, né, estudei, fiz alguns cursos e comecei uma faculdade de ciências da computação. Então você foi pra faculdade depois de já tá atuando. Eu gosto assim. E detalhe, né? Eu acho que isso é bem importante. Quando ele começou a trabalhar com uma coisa que não tinha nada a ver com isso. Ele foi trabalhar com outras coisas. Porque muitas vezes a pessoa, não, eu vou mandar currículo pra entrar na minha área. Isso, porque assim, eu me formei no ensino médio, né, que na nossa época era o 2º grau, verdade. em 99. Então, tecnologia ainda não era muito falado. Então, eu fui trabalhar em buffet, fui entregar folheto na rua, e fui fazer várias coisas, né? Assim, um histórico que eu tenho que jamais eu vou deixar de falar, que pro meu profissional foi muito bom. Ô Sérgio, quantos anos você tinha quando você trabalhava assim? Eu comecei já com 18, 19, né? Mas tirando os trabalhos informais com meu pai ali, né? Trabalhando naquela em época, obra. as pessoas, os adolescentes trabalhavam, que fique Isso, bem claro. né? Então, assim, o nosso pai levava a gente pra trabalhar. Então, assim, como jovem, você fala, meu pai tá me explorando, não, mas depois que você vê seu âmbito profissional, isso te ajuda bastante. Quanto fez diferença, E meu primeiro emprego mesmo registrado, que foi num buffet, eu... né, nunca vou esquecer disso porque me formou como pessoa, né, como eu tenho que me comportar no ambiente. Hoje nós temos várias instituições que te ajudam nisso, né, mas para mim foi uma experiência muito válida, eu sempre falo sobre isso. E aí depois que eu comecei a trabalhar na área de tecnologia, né, foi o meu cunhado em si, né, o irmão da minha esposa, que me levou para essa área, sem ter um conhecimento prévio, né, então assim, eu não tinha como formalizar, eu conheço, estudei, né? Foi naquela garantia de falar, não, eu vi que você conhece, eu tô precisando de alguém ali, você consegue ir lá, você topa? Topei em 2006 e comecei nessa área, e depois que eu fui fazer a faculdade, porque eu ainda, pra você ter uma ideia, eu tinha 26 anos já, então assim, eu ainda não tinha uma ideia de que tipo de profissão eu ia seguir. Nossa, que demais. Que demais. Olha, é onde eu falo sempre. Eu até entrando já no assunto de falar das pessoas que estão buscando qualificação e tal, eu sempre falo isso. A pessoa que ela acorda um dia e fala assim, preciso arrumar um emprego dentro da minha área, que é a frase comum do jovem de hoje em dia, ela não sabe o que ela tá fazendo, porque a gente precisa conhecer outras coisas para se encontrar. Sim. Né? Então, que foi o teu caso. Isso. E aí, quando eu entendi que eu fui trabalhar só para monitorar sistema, se tá ok, se caiu o sistema. Então ali eu comecei, opa, isso é legal, isso tá dentro do que eu gosto. E aí foi aonde eu busquei a faculdade de Ciências da Computação. Infelizmente eu não concluí, por outras coisas, aí caiu questões financeiras, aí você não conseguir pagar, mas isso não desanimou. E aí eu entrei em uma empresa por onde eu fiquei por 8 anos, que ali foi uma escola para mim também, né? Então eu fui o profissional, mas é o que eu falo, você ganha também para aprender. Então é o melhor mundo que para mim existiu naquele momento. E aí eu busquei, aí comecei a estudar realmente dentro da área, que eu não só queria ficar ali no suporte. Então assim, às vezes é o que eu falo para os alunos, não é porque você começou nessa área que você vai ficar para sempre. Então você tem que sempre buscar uma melhoria. E aí onde eu busquei conhecimento, pessoas... E só que a faculdade ficou ali aquela plantinha. Aí é onde a gente começou a ter o quê? Os cursos EAD, os cursos à distância. Eu comecei a fazer, mas também não me identifiquei. Não se viu fazendo isso? Não consegui me identificar num curso à distância, porque hoje você tem os dois modelos. O curso à distância, naquela época, ele era aulas gravadas, né? E hoje você tem aulas gravadas, mas você tem aulas online, com a pessoa ali trocando a conversa com você. Eu não me identifiquei porque eu entendi que eu sou uma pessoa que eu preciso daquele presencial. Eu preciso estar aqui conversando com alguém, trocando ideia, para poder tirar minha dúvida. E vocês imaginam, eu já estava casado, então é um outro ritmo de vida, é o que eu falo para os jovens. Tentem fazer o quanto antes, porque a sua vida ela vai mudando com o tempo, né? E foi difícil, porque você quando namora, você tem um outro estilo, você se vê só aos finais de semana. E casado é o dia todo, todos os dias, então você tem que ter aquela atenção dentro de casa e vice-versa. Mas foi um desafio legal, né? Agradeço a minha esposa, porque ela foi assim a pessoa
que me animou sempre, né? Eu chegava em casa, falava, esse semestre eu vou segurar. Ela, não, você vai continuar. E se não fosse essa faculdade hoje, eu não conseguiria ser um professor. Porque tem isso que você estava falando nos bastidores. Ele não tinha como sonho ser professor, nem estava na sua rota. Não, jamais. Eu trabalho hoje no Senai, né? Hoje eu sou colaborador do Senai. Mas antes eu trabalhava numa empresa que prestava serviço para o Senai de tecnologia. Então a minha função era cuidar da parte de redes e servidores deles. E contato sempre tive ali com professores, né? Eu olhava, vislumbrava, achava legal isso. Mas você fala assim, você queria ser professor? Imaginou algum dia na sua vida? Nunca imaginei. Você fala, eu sonhava, não. Por mais que eu convivi ali por 3 anos trabalhando para essa empresa, eu falei, não, cada um, eu sempre sei que é cada um no seu quadrado. Assim, eu não tenho isso, por mais que eu sou uma pessoa que gosta de conversar, eu imaginei que eu não tinha essa capacidade. E aí uma pessoa olhou dentro do Senai e falou, você tem um jeito aí que é cativante e pode dar certo como professor. Eu falei, não... Gente, que legal isso. Eu adoro escutar essas coisas, porque é bem isso. A gente sempre tá um passo de encontrar uma pessoa que vai nos levar para outro passo. Exato. Aí você encontra outra pessoa que vai te levar para outro passo. E quando eu escuto as pessoas falarem isso valida a minha teoria, sabe? Assim, que a gente sempre tá um passo de uma pessoa que vai levar a gente para outro lugar. Exato. E aí foi aonde que eu falei, mas quais são os requisitos que precisam para ser um professor? E aí eu estava dentro, né, sem querer, né, mas não porque eu pensei nisso, que às vezes a gente chega em alguns lugares, nós temos uma meta, buscamos quais são as necessidades e você vai atrás disso, é super válido. Uhum. Então, indiretamente, eu estava dentro, era só querer e prestar a vaga. E aí nós fizemos um contrato de 6 meses, eu acreditei assim, eu vou, né, para ver qual é a experiência, e eu posso falar para vocês que na primeira semana eu falei, é isso que eu quero da vida. Nossa, sabe, eu nasci pra isso. Impressionante, porque assim, hoje como profissional, né, de todas as áreas, você vai lá, você faz o seu trabalho dentro da empresa e você garante o seu salário ali para si, para sua família. Aí como professor, você tem tudo isso, mas você faz diferença na vida das pessoas. Então foi algo que eu me cativei e falei assim, hoje eu não estou fazendo mais só diferença para minha vida e quem está ali junto comigo. E depois que você vê um aluno que passou por você e você deu um caminho para ele, deu algumas diretrizes e ele manda uma mensagem assim, professor, consegui entrar na empresa X, na vaga tal, pelaquilo que você me falou. Então assim, eu não consigo falar qual o valor disso. Nossa, e olha o quanto que isso também tem a ver quando a gente fala da questão do autoconhecimento, da história de vida. Porque quando começou o programa, ele estava falando da questão do empurrão ou do direcionamento que eu dei na vida dele. Uhum. E aí, olha o quanto que, então, quando ele olha e fala assim, olha, mas eu quero também ajudar outras pessoas, né? Então, quer dizer, é aquilo que a gente sempre fala, às vezes sozinho é difícil. Então, quando você encontra uma pessoa que te mostra ali um caminho, porque ele, adolescente, tava ali pensando milhões de coisas, e aí vem a irmã e dá um curso para ele. Então, ele vai lá e faz aquele curso. E mal ele sabia que lá na frente, ele também se sentiu querendo fazer isso com outras pessoas. Então, isso que você falou, Sérgio, valida o que a gente sempre fala aqui, das histórias, né, de quanto que pessoas motivam e inspiram outras pessoas. Então, parabéns, porque realmente é uma profissão linda. É uma profissão, sim, linda e necessária, essencial, porque é uma coisa que eu sempre comento dentro de uma sala de aula, né? Podem tirar qualquer coisa de você, um celular, um notebook, um tênis, você tá andando na rua. Eu vou até mais fundo, eu falei, podem até tirar a sua vida. Mas o seu conhecimento ninguém vai tirar. Então, quanto mais você buscá-lo, mais você ir atrás, mais você tentar ser melhor cada dia, com certeza, eu falo que é uma troca de energia, né? As coisas elas vão acontecendo, assim como foi comigo. Então, eu nunca me imaginei estar como professor hoje, né?
Eu falo que eu não sou professor, eu estou como professor, porque o dia de amanhã eu não sei. E quando eu vi a oportunidade, eu já estava pronto para ela, né? Indiferente de algumas situações que você vai atrás daquilo e segue. E a gente trabalha muito com adolescentes, mas eu também tenho essa questão de pessoas acima de... Não acima de idade, mas já tem lá seus 20, seus 30 anos, estão numa área e querem mudar. Então aí você também tem esse compromisso de mostrar para a pessoa que é possível, não tem idade. Então eu virei professor, eu tinha 39 anos, eu ia completar 40. Então assim, eu jamais imaginei mudar de profissão aos 40 anos. Quanto você tem? Eu tenho 42. E aí eu falei assim, né, no mercado de trabalho, nossa, eu tenho 40 anos, né, se eu perder o emprego hoje, como é que eu vou me realocar? Então eu nunca imaginei trocar de profissão aos 40 anos, porque é diferente, por mais que é uma área que eu atuei por 15 anos, você chegar lá, executar e acabar o seu dia, finalizar, ok? Ela é muito diferente. E aí você vai encontrar uma sala com 20 alunos, onde você vai ter pessoas que têm um entendimento fácil e tem pessoas que têm mais dificuldade. E a sua meta é passar o conteúdo dentro do prazo e tentar equilibrar todo mundo, desde o mais esperto com o que tem mais dificuldade. Então é muito diferente do nosso dia a dia. Então aqui como vocês estão aqui entrevistando, conseguem, então vocês mesmos vão chegar para vocês e falar, como que eu posso, me ensina a fazer isso? Então é diferente. Sim, na verdade, são várias pessoas dentro de um único ambiente, onde você precisa equiparar a turma, isso. Mas cada um tem uma dificuldade completamente diferente e você precisa harmonizar, isso. Harmonizar o conhecimento. Exato. E você falando dessa questão dos alunos, né, até por questões de faixa etária, eu queria muito que você falasse um pouco sobre essa visão de futuro, né? Porque quando a gente fala de TI, a gente está falando de uma visão de futuro. Hoje a gente tem uma necessidade gigante de pessoas para trabalhar com isso, né? A gente mesmo, né, Eli? A gente teve a boa sorte de ter o gestor para poder ajudar a gente, mas quando eu parei para procurar, né, pessoas que trabalham com organização, montagem de podcast, operação disso, gente, isso é escasso. É escasso. É uma parte, né, dentro de TI. Porque o escasso, assim, quem tá por trás disso aí, vamos lembrar que isso é uma profissão nova hoje. Exato. Né? Então a gente tem ali os operadores de câmeras, de som, de TV, quando a gente fala TV, rádio, mas hoje uma pessoa ela tem que dar conta de tudo. Desde montar o ambiente, equalizar som, filmagem, e aí essa pessoa ela tem que ser bem flexível. E na área de TI, por ser uma área nova, né? Quando eu falo nova, as pessoas não entendem, porque a gente fala assim, área de administração, área financeira, área de logística, ela existe desde quando existe empresa. É novo sim. Né? Então, eu falo que eu comecei mesmo a ver computador no final dos anos 90, né? Então as empresas começaram, falando nível Brasil, né? Se a gente for ver a parte de tecnologia, o Brasil vai estar sempre depois aí dos primeiros mundos ali. A gente fala aí de China, Japão, Estados Unidos, que é o precursor da tecnologia, da internet. E aí a gente fala de Brasil. E dentro de uma sala de aula vem a pergunta, professor, eu quero fazer um curso X, quando que eu vou começar a ganhar dinheiro, a entrar na área? Com esse curso, com esse curso eu já consigo emprego? E aí a gente fala, não, vamos aí pensar um pouco. É uma área uma pesquisa que saiu recente, no começo de 2022, que de 2022 a 2025, o mercado de TI ele vai atingir aí 800 mil vagas. Né? Não tem como ser diferente. Exato. Né? Então, até o final de 2025, 800 mil vagas. Porém, dentro da pesquisa, eles viram que se formam uma média de 55 mil pessoas, né? Aí tudo bem, a gente vem, como é que eu vou equilibrar isso? Porém, não é só a formação. A formação, ela demanda de experiência. Aí, quando nós falamos de formação, nós temos aí cursos técnicos, né? Os tecnológicos, que são de 2 anos e meio, e temos o bacharel, que é de 4 anos. Então, o aluno ele tem que se preparar entre 2 anos e meio e 4. Porém, ele vai precisar ter uma experiência, ele vai ter que ter atuado no mercado, grandes vagas, né, pedem isso. E quando a gente fala de tecnologia, a gente fala de certificações também. Olha, é verdade. Tá? Sim. Então, é um dos ambientes que o Senai hoje trabalha muito forte, são os cursos preparatórios para certificação. Então, no ano de 2023,
Eu apliquei algumas turmas aí baseado nos cursos em nuvem. Então a gente tem ali inteligência artificial, infraestrutura em nuvem, banco de dados em nuvem, segurança em nuvem. E aí o aluno vê, ele fala assim, um curso de 40 horas quando a gente fala. Então 4 horas por dia, 10 dias. Nossa, eu vou fazer esse curso de 10 dias, 2 semanas praticamente. Já consigo uma vaga no mercado para ganhar 3, 5 mil? Eu falei, não. Você precisa ter a faculdade, você precisa ter o curso, você precisa ter a certificação, você precisa ter um segundo idioma. Então isso demanda tempo, né? Se eu for falar aqui sobre as minhas certificações, eu tenho 8. Mas não foi de um dia para o outro, né? Uma foi puxando a outra. Uma né? foi puxando a outra dentro do que eu precisava. Então vou dar um exemplo aqui da certificação do CCNA, que é uma empresa que chama Cisco. Então, para vocês terem uma ideia, é uma certificação com 100 questões em inglês. Então, você imagina assim para você trabalhar tudo isso. Então, o curso ele demora aí 6 meses a 8 meses para você fazer, estar preparado para a certificação. Então, tem a faculdade, tem os cursos, tem aí o seu treinamento particular. Então, o aluno ele vem com ele olha as vagas, né? Então, eu consegui trazer isso para a sala de aula. Tudo bem, ó. Hoje eu tenho uma vaga aqui de 12 mil reais e é real. Eu mostro para eles a vaga ali na hora. Aí eu mostro os requisitos. Aí ele, tá. Então, ó, essa certificação, esse curso que você tá fazendo de 40 horas, tá pedindo lá, mas olha as outras coisas. O tanto de coisa que tem em volta dessa vaga que a pessoa vai entrar e o quanto ela tem que se qualificar para estar ela ali. tem que se qualificar. E querendo ou não, a gente falando de que é uma área nova e tal, a gente tem que pensar que a gente tá falando de segurança, a gente tá falando de dados das pessoas, a gente tá falando de um monte de ferramentas que se usa hoje, que se a pessoa não souber o que ela tá fazendo, né, acontece aquilo que a gente vê muito, né, vazou informação de tal lugar, tal empresa deixou sair uma situação X de um, sei lá, um documento muito importante. Eu vi uma história da Microsoft, não sei se você viu essas coisas, porque eu fico o tempo todo nas redes sociais procurando assunto, né? Então eu vi que vazou uma informação que era muito importante, acho que de lançamento de produtos novos da Microsoft, e que acho que a pessoa de TI deixou vazar porque colocou um código errado lá dentro, né? Então, até uma pessoa certificada se perde. Isso, o começo que você falou é muito importante, né? Então, assim, dados. Hoje, se a gente for falar aí, quais são, quando a gente fala aí dos países, dos Emirados lá, por que eles são considerados países ricos? Porque ele tem ali a extração do petróleo. Né? E hoje, quando a gente fala de dados, hoje ele é o petróleo mundial. Ele é ele tem um valor muito grande dentro do mercado. Então, qualquer tipo de dado que é vazado, isso causa grandes problemas dentro de uma empresa, né? Então, um exemplo de um curso que eu aplico também no Senai é o curso de Power BI. Então, esse curso ele é para trabalhar dados, né? Ele vai virar um analista de dados. Então, o que eu faço? Eu posso ter informações valiosas desde da pessoa que vende um café aqui no centro, né, de Guarulhos, né? Vocês estão falando de Guarulhos. Sim. Então, ali ela vai ter aquela informação. Quantos café com leite ela vende? Quantos café puro? Quanto bolo de X, Y, Z sabores. E dentro daquela informação ela consegue trabalhar isso. Agora você imagina numa grande empresa, e a gente está falando de uma multinacional, uma Microsoft, quando esse tipo de informação é vazada, o quanto de dano ela tem, né? Porque ela tem os seus concorrentes também. Então, existe hoje aqui no Brasil, né? Cada país tem a sua lei referente a isso, que é o quê? Eu tenho que ser responsável pelos seus dados, né? Então, uma vez que isso é vazado, uma vez que alguém faz uma forma de bular para poder acessar, então você comentou, por mais que a pessoa é certificada, ela teve uma falha. É normal, né? Acontece, nós somos humanos, né? Então isso acontece, mas com certeza isso pode gerar uma determinada punição de acordo com aquela lei. Então a empresa vai ser punida, talvez a pessoa pode ser punida. Então hoje a gente tem os tal dos ataques cibernéticos. Sim. Por quê? O dado é uma das fontes mais importantes, é o que eles querem. Nós temos N funções dentro da internet, então a partir do momento que eu consigo acessar, que eu consigo entrar dentro de uma empresa, a gente falando aí, né, entrar dentro de uma rede, é onde eu tenho acesso a tudo. Então, para você ter uma comparação, é como se a partir do momento que eu tenho a chave da sua casa, eu tenho acesso a todas as suas coisas, eu tenho acesso ao que você faz lá dentro. Então, com aquilo, eu pego, analiso os seus dados, e aí eu tenho a minha tomada de ação, que a gente chama de
dentro de análise de dados, que é ETL, extrair, transformar e carregar, né? É fantástico isso, porque eu trabalho com a parte de... Eu pego o dado pronto, né? Sim. Então, a minha parte é olhar todos esses dados e tomar uma ação, uma direção para aquilo. E quando a gente fala do marketing, a gente trabalha muito com a questão da LGPD, que é o fato da gente ter que... o que a gente faz com aquele lead que entra, né? Aquele contato que chegou para aquela pessoa. Porque é muito isso. E também é como a gente conduz a informação. Então, quando eu vejo, por exemplo, um profissional de TI que trabalha muito nessa parte de operação de dados, de segurança da informação, eu entendo também que é uma pessoa que ela não pode ficar só dentro da programação do que ela tem que fazer. Ela tem que entender o que ela está fazendo. Sim. Para onde aquilo vai. Sim, né? Sim. Eu trabalhei numa empresa de empréstimos e é impressionante que a pessoa, quando ela necessita dessa situação, ela deixa a vida ali, a informação todas possíveis que ela pode entregar para ter aquele dinheiro que ela precisa. Como assim? Explica. Então, eu preciso de um empréstimo, um exemplo. Então, a empresa ela é bem burocrática. Eu preciso do seu nome, certidão, RG, comprovante de residência, de salário. Então, você imagina assim, que eu tenho todas as informações possíveis de você como pessoa. Sim. Eu posso fazer o que eu quiser com aquela informação. Hoje, com as tecnologias, principalmente com a inteligência artificial, eu posso simplesmente trocar aquela foto e me passar por aquela pessoa. Então, você imagina aqui que eu, com acesso a isso, sendo um profissional de TI que cuida dessa informação, o que eu poderia fazer. Então, eu falo que dentro desse meio, você tem que ter o fator principal, que é o quê? Valores fortes, né? Você tem que ter dentro de você um caráter, um comprometimento com aquilo. Porque você tem acesso a coisas que nem todo mundo tem. E o quanto que aquela... Olha, aí eu já fico pensando ali no processo seletivo, né? Como que a empresa vai escolher esses profissionais? Por quê? Porque o colaborador veste a camisa e ele manuseia os dados. Sim, sim. E é o que eu falo, às vezes o vazamento de dados não foi por falha. Então, eu já tive eu vi uma vez alguém falando sobre isso, que alguns vazamentos de dados são intencionais. E aí é onde a gente fala de índole, de responsabilidade, de caráter. Então, você não analisa só o perfil profissional, mas você também tem que saber como é esse tipo de pessoa. Então, hoje, até na hora de você contratar, não é à toa que você tem aí testes, né, de personalidade, de tudo. Não é só mais baseado no que a pessoa conhece. Então, é difícil você juntar tudo isso numa pessoa só? Mas vai depender também de como essa pessoa foi trabalhada no dia a dia. Então, nós temos exemplos aí, principalmente na área de TI, de que eles gostam de trazer pessoas sem experiência. Ela tá estudando, tá terminando uma faculdade ou algo do tipo. E eu prefiro trazer pessoas deste perfil e aí eu vou trabalhando e formando essa pessoa dentro da empresa. E aí ela vai criando algumas características. Por quê? Como que eu tenho uma quantidade de vagas muito superiores para pessoas que se formam, então é melhor eu pegar mesmo essa pessoa sem experiência, né? E para você ter uma ideia, essa pessoa sem experiência, às vezes ela está ganhando um salário muito bom. Porque ela, numa entrevista, ela se destacou em algo pessoal, não profissional, porque ela não teve essa experiência. Então, às vezes, isso dá até uma luz para as pessoas. Mas é muito isso, porque eu trabalhei numa empresa que trabalhava muito com essa parte de tecnologia e eles diziam exatamente assim, nós contratamos pelo caráter, a gente contrata pela forma que essa pessoa é e nós capacitamos ela para a função. E assim, hoje eu trabalho numa instituição que ela capacita pessoas do lado profissional, mas também ela não só lá vou aprender, né, N funções lá, então a gente fala aí de indústria, que é o Senai, ou apertar parafuso, ou criar peças e por aí vai, né? A gente tem a parte de eletroeletrônica. E aí, o Senai também ele traz a capacitação pessoal, daquela pessoa ter o horário, né? Tem as regras dentro de uma empresa. Então, quando eu fiz também um curso de 2 anos, né? Para vocês terem uma ideia, foi um curso de mecânica e usinagem. Então, aquele curso para mim, ele foi válido? Foi.
mas ele foi válido também pro lado pessoal, porque eu não podia chegar atrasado, eu tinha os horários de entrada e saída, então o horário de intervalo, assim, hoje nas escolas tocam um sino, lá não, se eu sair eu tenho 15 minutos para voltar, então tudo isso vai te trazendo uma situação de criar caráter dentro disso. Você vê que importância, né? Então, assim, a gente tá falando. Eu quero trazer o assunto da inteligência artificial. Mas antes, olha só, tudo isso que ele tá falando é o quê? É a questão do desenvolvimento pessoal. Então, por mais por mais que a tecnologia vai dominar, a máquina vai ali empatar, mas o que acontece? Se você não tiver o desenvolvimento pessoal, que é o que ele está falando, como é que as empresas vão recrutar pessoas? No final, a questão de desenvolver pessoas. Isso, então assim, nós falamos aí de programas de estágios, né, de jovem aprendiz. E às vezes você tem aquele jovem que é muito bom na parte técnica e talvez ele não é tão bom na parte pessoal. E aí ele acaba não sendo escolhido dentro de umas outras pessoas e fala, mas eu sei fazer melhor do que não, mas e o lado pessoal? Então hoje é algo que hoje as empresas também elas priorizam, né? Então por isso que tem empresas que preferem pegar pessoas sem experiência, mas que tem pessoas flexíveis. Então, hoje eu não posso ser mais o cara que só cuida do som. Eu tenho que ser a pessoa que cuida do som, da imagem, dos microfones, do copo d'água, da decoração. Não fale o nome dessa pessoa aqui, não. Tá? Né? E aí eu tenho que ser essa pessoa flexível porque é o que o mercado pede, né? Se a gente for falar e trazer para o lado do futebol, que é algo que eu gosto, a gente fala que é saber jogar em todas as posições. Talvez eu não vou ser perfeito em todas, mas eu tenho que saber o que cada área ali demanda e isso está dentro do meu conhecimento. Então, e você vê, entrando nesse assunto da inteligência artificial, a gente fala tanto desse fator humano, e quando a gente fala com um profissional de TI, pelo menos eu convivo com um, né, e eles têm essa coisa muito forte de você ficar do certo e errado, do sim e não, e como é que é, não tem, se tem variável é não, e aquela coisa desse jeito. E aí eu que sou a parte do fator humano por completo, eu olho pra isso e falo, não, mas espera aí, tem isso, e essa emoção, e esse sentimento. Então, quando a gente olha para isso, eu vejo o quanto a inteligência artificial é uma coisa extremamente necessária mesmo para TI. Isso. Então, assim, quando eu fiz essa conexão agora. Você juntou o fato aí que a gente fala que tem pessoas de exatas e pessoas de humanas, né? As próprias unidades curriculares nas faculdades são separadas assim. Então, quando a gente fala aí do binário, que o binário são duas posições, o ligado, o desligado, o 0 e 1 para nós, né? Então, assim, não existe o meio termo. Mas, quando eu falo de exatas, mas como pessoas, como profissionais, você precisa ter esse meio termo, né? E aí, quando a gente traz para o lado de inteligência artificial, né, do IA, a inteligência artificial, ela nada mais é que a capacidade de imitar o humano. Então, eu tenho dentro dos termos aí da inteligência artificial o machine learning, né, que é o aprendizado de máquina. Então, eu preciso o quê? Eu preciso das ações humanas para poder ter essa imitação, de ter ali o resultado. Então, eu tenho dentro do machine learning, aí eu vou ter o deep learning, que é o aprendizado profundo, que aí a gente está falando aí do ChatGPT. Né? O ChatGPT hoje é onde as pessoas usam bastante. Então, eu preciso criar um texto. Então, vou dar um meu exemplo. Eu tenho uma hiper dificuldade para criar um texto. Né? Você vai me ver fazendo coisas loucas aí para uma pessoa que fala, nossa, isso aí deve ser muito difícil. Para nós é mais, aí você fala, escreve uma carta para sua irmã. Aí eu já tenho dificuldade. Né? Então, hoje, para vocês terem uma ideia para o âmbito de sala de aula, a gente também tem que treinar esse aluno para ele saber usar o ChatGPT. Ele vai criar uma linha de código. Talvez ele não precise mais criar. Ele precisa saber o que ele necessita, ele demanda lá no ChatGPT, ele já traz a solução. Então, hoje você tem que saber mostrar para pessoas usar essas ferramentas. Óbvio que, né, a gente fala aí de inteligência artificial, tem ferramentas para todos os lados. E você pode usar ela também por um lado ruim. Né? Então, a gente vê aí notícias de pessoas falando que teve aí o tal do fake news, que hoje era uma simples mensagem, né? Hoje já está virando algo assim extraordinário, mas a gente não pode também crucificar a tecnologia. Porque quando a gente fala aí de inteligência artificial, dentro dela você tem aí a questão de anomalias, aonde eu consigo detectar se um processo está bom ou ruim. Eu tenho aí a questão da visão computacional,
que aí você traz o carro autônomo. Então, tem um serviço para pessoa com deficiência visual, onde identifica a nota, né? Lê textos. Então, tem N ferramentas para o bem, mas eu acredito que todas as ferramentas criadas é para o bem. Ela tem um código também de responsabilidade, um código de ética, que aí você tem a questão de você ser imparcial. Então, toda vez que eu vou desenvolver algo dentro da inteligência artificial, eu tenho regras ali. Então, eu tenho regras de responsabilidade daquele software que eu estou criando. Eu tenho regras também que ele não pode ser parcial, né? Eu não posso demandar. Então, você tem a questão do parcial de ser a questão de orientação, de raça, cor, idade. Então, tudo isso tem um documento, mas infelizmente algumas pessoas usam pro lado ruim. Eu acredito que é uma ferramenta muito boa que vem pro nosso ambiente, né? Então eu vejo as pessoas falam, a inteligência artificial vai dominar o mercado de trabalho. Eu falo, vai. Então o que você tem que fazer? Esteja preparado para ser a pessoa que domina a inteligência artificial também. Então não é porque que ela vai mudar muitas situações, então eu falo, ela vai funilando ali. Mas você tem que estar preparado para estar dentro daquele funil e passar. Então como? Corra atrás, estude, procure instituições. Se você é uma pessoa autodidata, você estuda sozinho, vai atrás. Então, tudo tem um jeito, né? Eu vou trazer uma profissão que eu falo que da nossa época, que pegava o ônibus ali que tinha o cobrador. Então, eu vi muito cobrador que viu essa situação lá atrás e virou motorista. Né? Ou ele ficou, opa, eu já tô dentro da empresa. O que eu preciso para ser um motorista? Preciso ter a categoria X, Y, Z? Vou correr atrás disso. Então, assim, ele ficou sem emprego ou não, dependeu dele, né? E aí engraçado, porque teve essa questão da evolução, onde hoje muitos ônibus tem algumas linhas, algumas empresas que não têm a função cobrador. Sim. Então, quer dizer, se essa pessoa não se preparou, ou vai ficar lá só reclamando, e assim, foi até essa a motivação quando eu pensei em convidar ele. Porque ele fez uma trajetória, não vou fazer a faculdade, não. Quando ele fala das certificações, foi essas certificações, claro que tem a disciplina própria da pessoa, mas porque muita gente fica em voga hoje, né? Faz faculdade, não faz, mas quer dizer, então as certificações, o empenho fez com que ele se preparasse e aí onde a oportunidade apareceu. Você tocou num ponto que é importante, porque nós somos aí, né, adolescente dos anos 90, ali, começo de 2000, e nossa meta era ter o 2º grau, né, o ensino médio hoje. Então, você com o ensino médio, você já era alguém, né, profissionalmente. Então, hoje, a faculdade ela é essencial. Ela é essencial porque a maioria das profissões, ela pedem isso, né? Então, assim, além da faculdade, você trabalha o paralelo. Então, se eu vou fazer uma faculdade de 4 anos, no paralelo eu tenho que estudar um 2º idioma, eu tenho que fazer alguns cursos, algumas certificações dentro daquela área, né? Mas é só tecnologia? Não. Você pode ir para uma área de administração e você vai focar no que o mercado está pedindo, uma área financeira. Então, você tem software hoje, programas que empresas trabalham. Então, né, tem 2 programas hoje aí, o mais conhecido é o SAP, então, que tem treinamentos e certificações. Então, quando eu concluo uma faculdade financeira e eu tenho um treinamento dentro daquele sistema, as empresas, né, grandes, você acaba especificando. E aí eu tive que buscar isso como professor, porque eu pego N profissionais lá. Então, quando eu vou dar uma aula de Excel, um exemplo do Excel básico, avançado ou Power BI, então não são pessoas de tecnologia, são pessoas de N áreas. E aí eu tive que conhecer mais essa área para poder orientar aquele aluno que está procurando não só o curso, mas um caminho de mostrar para ele, faz o curso também desse software, que aí você vai estar entregando mais, né? Você segue na verdade, eu estou entendendo que a pessoa ela vai seguir uma trilha, né? Exatamente. Ela vai seguir uma trilha de formação para atuar em uma área específica. Exato. E aí quando o pessoal fala de inteligência artificial, ela também tem uma trilha. Sim. Então, por onde que eu vou trabalhar, né? E aí eu falo, professor, mas
a máquina vai dominar. Então eu falei, seja a pessoa que domine a máquina. É isso. Né? E conta pra gente, assim, alguma dificuldade ou alguma quebra de paradigma, você dentro da sala de aula hoje, porque hoje muitas pessoas criticam a educação do país, criticam às vezes a instituição escola, então você tá ali frente a frente com esse aluno que traz aí, começo do ano, esperanças pra gente, divide aí aqui com a gente. Que legal, esse assunto não tava ali no script, né? E assim, é importante, porque assim, o mesmo aluno da escola pública ou da escola particular é o mesmo aluno que nós temos lá dentro do Senai, né? Dentro da instituição ou das instituições de ensino aí com grandes nomes. Eu acredito que se perdeu um pouco o valor, né, dentro das escolas. Eu trago essa experiência porque o nosso compromisso lá atrás era passar de ano. Você tinha que estudar, você tinha que saber para passar de ano. Então, infelizmente, quando se quebrou isso, eu lembro que foi na transição, eu estava da 7ª para a 8ª, e aí foi quando veio essas novas regras, que o aluno teria que ter um mínimo ali de presença, de satisfação para seguir. Então, ia para um conselho, dentro daquele conselho o aluno ainda passava. Então, como eu isso já estava dentro de mim, então eu segui aquela meta de ter que estudar, ter que aprender, realmente fazer a prova e passar de ano. E hoje nós vemos muitas reclamações assim de que o aluno chega num lugar, pessoas com ensino médio completo, tá? Isso é uma realidade que eu enfrento dentro da sala de aula, que ele não sabe fazer cálculo. A matemática hoje, assim, o nível da matemática, ela caiu muito, porque esse fato não fez os alunos mais se esforçarem. Então, quando a gente vem aí, um aluno vem para nós, eu que sou da área de TI, e eu preciso ensinar, dar um curso de redes de computadores, né? Como que eu terminei agora no final do ano. Eles precisam fazer cálculos, né? Que a gente fala cálculo de subrede, dividir e tal. E aí eu tenho uma grande dificuldade. A maior dificuldade não é o aluno entender dividir a rede, é fazer o cálculo. Fazer o cálculo, a base, né? Mas só que eu entendo que assim, é o mesmo aluno. É o mesmo aluno da escola pública, é o mesmo aluno que está ali no Senai. Então é o interesse dele por aquilo. Então eu entendi que há uma perda de interesse dos dois lados, né? Uma perda de interesse do aluno com a escola e acredito que um pouco da escola ali com o aluno. Eu posso estar sendo um pouco polêmico nisso que eles estão falando, mas é uma realidade que eu vivo lá e eu converso com professores da escola pública e realmente existe isso. E eu até falo para eles, então eu estou no melhor, eu estou do lado do melhor ali. Porque aquele aluno que sai, é engraçado que o aluno sai de manhã da escola e vai para o Senai. Aquele aluno que vem e sai todo desinteressado, ele chega lá muito interessado. Então talvez nós precisamos mudar algo, né? O avanço é direto. Sempre. Então os adolescentes de hoje é diferente dos adolescentes da nossa época. Então talvez o método de ensino não está mais tão interessante para esse público. Né? Quando eu olho para isso que você tá falando, eu consigo conectar, fez todo sentido para mim te ouvir, porque eu pensei o seguinte, no começo da nossa conversa, você já começou falando da sua experiência, tal, que aconteceu com você, e agora você trazendo esse olhar do professor, né, de que, olha, as pessoas estão desinteressadas, não só o aluno desinteressado, mas o professor em trazer uma metodologia diferente. Lembrei do professor João falando de como ele desenrolava a forma dele fazer com que os alunos se despertassem para ter a curiosidade de aprender mais sobre alguma coisa. É exatamente isso. Eu acho que isso está ligado completamente à questão da inteligência artificial. Porque as pessoas elas demonizam a inteligência artificial, só que elas esquecem que o fator humano ele vem da criação, ele vem de como você estimula aquela criança para crescer, até que ela chega a um ponto de ser delegada para um professor conduzir o processo, e aí ela se torna um adulto que tem valores, que sabe conduzir a máquina, isso, né? E aí é onde você citou. Então, assim, eu só preciso ir à escola, então eu não preciso mais me esforçar. É um interesse. Então, o professor também hoje ele não se sente mais desafiado. Então, assim, eu não preciso desafiar mais o aluno para que ele estude, passe de ano e consiga aí ter mérito no seu processo. Sim. E
com a tecnologia, muitas coisas ficaram facilitadas. Então, para você, na minha época ali, para saber como que esse copo aqui foi produzido, eu tinha que ir numa biblioteca, pegar um ônibus e saber qual livro, folhear o livro. Então, hoje eu pego o meu celular, como o copo é criado. Em segundos eu tenho essa informação. Ah, mas é o que se for. É a inteligência artificial, a tecnologia que fez isso com as pessoas. Não, ela veio para ajudar, ela veio para facilitar. Então você imagina aí na pandemia, se a gente não tivesse aí a videochamada, como ia ser, né? Se a gente fosse trabalhar aí no âmbito emocional. Então a pandemia, algo ruim que aconteceu, mas hoje ela criou um outro método, pessoas trabalhando remoto, reuniões que, né, se a gente for falar aí do lado, hoje eu conheço profissionais bancários que mudou até a metodologia de bancos. Então assim, a tecnologia trouxe isso, né? A inteligência artificial facilita isso, né? Então as pessoas têm que saber também valorizar. Então como que eu vou valorizar? Também me preparando melhor. Eu tenho que me preparar melhor para esse conhecimento. Então essa ferramenta que hoje vocês usam vai atingir pessoas, vai falar, pô, aquela ideia que eu tinha de inteligência artificial, de ensino, de ter que buscar uma faculdade, é diferente, porque vocês estão buscando isso para trazer para o público que não olhem com olhos negativos. Agora, eu preciso muito fazer essa pergunta, porque assim, Sérgio, você com a sua experiência, com a sua expertise, você já passou em várias empresas, você hoje é professor de muitos alunos adultos, adolescentes. Seja sincera aqui, ó. Olha para aquela câmera ali, ó. Fala para mim. As pessoas estão prontas para esse cenário novo que a gente tá vivendo hoje? Boa pergunta. Olha, não digo que elas não estão prontas. Elas precisam entender melhor, né? Eu falo que quando você estar pronta, você está preparado para agir. Mas assim, quando você não está preparado, né? É só você querer. Então, se a gente for falar a pergunta sim ou não, se for trazer pro lado exato... Não tão binário. Né? Eu também não gosto de não ser tão binário, porque acredito que, assim, é só você buscar, né? Então, ver essa entrevista até o final vai te ajudar nisso. Porque a informação, a ferramenta você tem. É buscar e saber que talvez que as pessoas que vão ali... negativar, a inteligência artificial tá pegando vídeos e pegando informações e mudando, né? Então a gente já tem notícias disso, mas infelizmente o que vem de notícia no mundo é o lado ruim. E se a gente for buscar aí coisas boas, né? Então tem muita coisa. Depois até passo aí o meu LinkedIn para vocês verem que eu posto muita coisa, principalmente em inteligência artificial. Então uma matéria que eu falo que teve foi de uma prefeitura de uma cidade, que ela pegou um helicóptero, ela filmou a cidade toda e ela conseguiu calcular o IPTU das casas. Como? Porque eles criaram as casas populares. E aí, dentro das casas populares que tinham um terreno maior, as pessoas que aumentaram ali a sua área de construção, ela conseguiu prever, ao invés de eu ir lá e perguntar, você construiu mais quantos cômodos? Então, dentro de uma área que ela pegou por cima, a próprio serviço de inteligência artificial conseguiu calcular, falou, essa pessoa construiu, essa não, essa tão... E aí, quando chegou a conta da pessoa lá, ela, não, mas por que vocês estão me cobrando a mais? Por causa disso, disso e disso. Então, existem ferramentas para tudo. Então, basta você conhecer, como a gente buscou. Para nós sabermos alguma informação, você tinha que lutar muito. Hoje, não. Então, esteja preparado. Como? Pegue o seu celular, vai para o seu notebook, para o seu computador, busca essa informação e talvez aquilo que você precise já tenha a ferramenta necessária. E aí você pode focar naquilo que de fato você tem habilidade, aptidão para fazer, né? Sim, conduzir algo para um objetivo sem precisar perder tanto tempo, porque... quando eu olho para a evolução, aí a humana, né? A pessoa que trabalha com humanas falando sobre isso. Lá no passado, as pessoas elas tinham que caçar, elas tinham que buscar, elas tinham que procurar o sustento fisicamente. Hoje, a gente não tem que fazer mais nada disso. A gente vai no mercado, pega. A gente vai ali, pega. A gente nem se movimenta tanto como deveria. E também a informação está na nossa mão. Exato. Então, se está tudo na nossa mão, qual que é o desafio, né? Então, qual que é o nosso desafio agora? É a gente se desafiar a aprender algo novo, a alimentar coisas que a gente é muito bom em fazer. Eu tenho essa percepção, sabia? Eu acredito que assim, é o querer.
Você já tem tudo na mão, então você precisa querer, né? Então, como você vai querer? Às vezes eu preciso ir em um ambiente para aprender? Ok. Ou eu tenho essa capacidade de ler, de ver vídeos e conseguir compreender? Ok. Então você se adapta dentro daquilo como eu voltei. Eu não me adapto a estudos online, né? Então eu preciso, se for necessário, eu vou ter que me esforçar? Tenho que me esforçar. Então é como você se encaixa melhor dentro daquela situação e você vai buscar. Nós temos N exemplos. Hoje eu não preciso mais ter um documento físico, né? Então você, no seu celular, você tem tudo, né? Desde da sua habilitação, do documento do veículo e por aí vai, né? Eu consigo conversar hoje com vocês online. Né? E aí, ele falando disso, me lembrou duas coisas, né? Que remete à questão, primeiro, da autorresponsabilidade. Tem essa questão, quando você fala do desafio, eu penso que esse é um desafio muito grande para os pais, porque, assim, nós, enquanto pais, precisamos continuar estimulando esse filho de, então, mas você viu isso? Vai além, né? Então, você já tem o primeiro passo. O que você pode ir além? Porque não ficar na zona de conforto, né? Então vai usar não sei lá o nome, ChatGPT. Isso daí para fazer um trabalho? Ok, mas o que você vai entregar de melhor em cima disso? Porque já é aceito, né? Mas você tem que aprimorar. E aí, uma outra coisa, essa questão de gerações, né? E o quanto que o desafio. Eu lembro 2 momentos dele, que assim, a gente tinha uma festinha em casa, e aí ele acabou não indo porque ele ia fazer prova. E aí porque assim, ele tá aqui bem sério, mas né, pensa numa pessoa bagunceira, né? Então, aí os sobrinhos, afilhados, tio, não, meu tio tá em prova, né? E na formatura da Júlia, na colação, ele estava em aula. Então, a gente ligou o celular e ele ficou ali, depois que ele teve uma pausa na aula, e aí ele viu ali um momento. Então, quer dizer, olha de novo, a tecnologia favorecendo, né? Então, acho que, para concluir, é muito essa coisa do quanto que a pessoa também fica nesse lugar do vítima. Sim. Porque assim, não, mas hoje tudo é tecnologia, mas hoje, então quer dizer, você já está tendo uma visão de para onde vai caminhar. Então, quer dizer, qualquer profissão, você vai precisar ter um grande diferencial. Exato. Então, uma coisa que eu sempre falo, né, para as pessoas, que o mercado existe 2 posições. Aqui você vai atrás das vagas e aqui as vagas vêm atrás de você. Uau. Então, qual que você quer se encaixar? Né? Então, quando as vagas vêm atrás de mim, então eu consigo dar o meu valor, né? Então você fala, tem X vagas ali, mas pagam mal. Não é que pagam mal aqui. Tem tantas pessoas querendo, a demanda é tão grande que tá todo mundo ali no mesmo pote. Então, qualquer um que eu pegar ali, né? Quando eu falo qualquer um dentro do que eu preciso, é esse valor que eu pago. Agora, quando você é um profissional diferenciado dentro da sua área, né? Você vai se tornar um profissional com valor. Então, aí você tem que escolher, como a Eliane perguntou. Você tem que se renegar algumas coisas. Então, eu deixei de curtir algumas coisas porque ou estava estudando, ou estava fazendo prova, porque é necessário. Né? Então, dá pra curtir e fazer? Dá. Você tem que saber equilibrar. Também não vou ficar só ali estudando, buscando e tal. Tem gente que gosta de fazer isso, não crucifico. Mas você tem que saber equilibrar a parte profissional, de buscar, e também de ser a família, de você curtir, de ser pessoa. Eu ouvi uma frase muito interessante. A pessoa falou, eu trabalhei a vida toda, 12 horas, ganhei dinheiro e agora eu tô gastando com remédio. Então, assim, não curtiu. Então é difícil você saber equilibrar isso, né? Então você tem que ponderar muitas coisas também. Ô, psicólogo, eu queria fazer uma pergunta. Já que estamos falando desse assunto, já existiu algum caso, assim, seu de atendimento de uma pessoa que tava surtada porque tava perdendo o espaço dela pra tecnologia, alguma coisa assim? Não tava combinado isso, tá? Mas aqui me veio a cabeça ele falando, eu pensei, nossa, boa pergunta. Ele já atendeu alguém que tava assim... passando por um momento de crise por causa disso? Na verdade, já teve situação onde o setor da empresa, né, foi remanejado as pessoas por conta da tecnologia de... então agora vai isso daqui que fazia as pessoas vai entrar automação.
Isso, né? A automação acontece muito. Então, aí sim, as pessoas... Mas o que acontece também? Uma coisa, acho que é mais diária, é essa questão de muitas pessoas acomodadas, né? Pessoas mais velhas, acomodadas no cargo. Tá fazendo... E aí, as pessoas sofrem muito quando vem essa troca pelos jovens. Entendeu? Por quê? Porque as empresas, esse jovem vem com outro olhar, vem com... Gente, a velocidade. Né? Um exemplo, eu recebi um questionário, esses cursos que mandam questionário antes pra gente fazer, formulário, Google Forms. E aí, o que aconteceu? O questionário era muito legal e eu tive uma ideia para criar uma dinâmica para os meus atendimentos. E aí, eu pedi pra minha filha, olha só as mentalidades. Eu falei, Ju, mamãe tá mandando esse questionário, transcreve ele no Word pra mim, né? Ó o mico, gente. A dor não é do cliente, a dor é minha. Aí, ela, beleza, passou um dia, ela falou, mãe, mas não dá pra não sei o quê, a gente ainda deu um... Ela falou, mãe, mas não dá pra dar um print? Eu falei, Julia, eu já falei pra você, se fosse simples, eu não tinha te pedido. Então, por favor, faz lá o Word que a mamãe pediu. Tá bom. Aí passou algumas horas, ela me mandou. Aí eu ainda falei, gente, como ficou bom isso daqui, né? Fiquei pensando, quanto tempo ela levou pra digitar isso? Eita! Você tá rindo, né, Gerson? Você conta? Aí eu falei, Julia, aí eu falei, como? Ficou legal, mas você fez no Word? Ela falou, não, mãe, sei lá o que ela fez. Isso, então, ela usou a inteligência artificial, um recurso que chama visão computacional, tá dentro de visão computacional. Eu pego aquela imagem com texto e eu transformo aquilo que eu tenho do texto e jogo para mim. Então, eu tenho aqui qualquer imagem, né, que tiver aqui psicóloga. Eu consigo trazer só o texto daquela imagem, né? Então, isso tá dentro de inteligência artificial. Ela fez o que você pediu. Exato. E também... Só não digitou. E aí, já é outros que exatamente. E aí, olha o desafio, né? Dos conflitos de gerações. E essa questão que na minha casa a gente exercita muito isso. É bem o que você falou. Ela entregou. Mas às vezes tem muitos pais que falam, não, mas tem que ser assim, assim. Não, ela vai... Então, isso acontece nas empresas. Esse jovem... Ele vai te entregar o que você precisa. E às vezes é de uma forma diferente, muito mais rápida. E então aquela pessoa que mais velha, como ele falou, ou você vai ter que escolher qual é o lugar que você quer ocupar da frase que ele falou. Né? Então, ou você vai ser aquela pessoa que está delegando. Outro dia eu vi num stand-up, o cara brincando, falou, não vamos falar mal da geração, que é a geração da minha filha, não vamos falar mal deles, porque eles vão ser nossos chefes no futuro. Sim. Entendeu? Então, nossa, esse exemplo que ela entregou ali pra mim, eu falei, uau! Então, quer dizer, o quanto que a gente vai precisar validar, né, essa questão, validar os filhos, e o quanto essa pessoa acomodada, se então passou por isso de perder um emprego, mas então, você imaginou que você ia fazer isso pro resto da vida? As coisas estão em constante mudança. Nós até brincamos lá com os alunos, né? Quando a gente percebe que o aluno ele é muito fora, né, da curva, assim, que ele é muito bom para aquilo que ele tá fazendo. Então, nós vamos montar uma mesa aqui, um exemplo. Ele monta a mesa, coloca os copos, então ele vai além daquilo que foi pedido, porque ele buscou sozinho. A gente até brinca com esses alunos, fala, daqui 10 anos vou estar te mandando currículo, hein? Porque você vê que ele vai ser aquela pessoa fora da curva. Infelizmente, olhando assim o cenário, né? A gente tem que falar isso. Eu falo que eu sou o médio ali, né? Eu sou da geração que você é muito bom, ou você é médio, ou você tá ali mais embaixo, porque você tem uma certa dificuldade maior tal. E eu sou aquela pessoa média esforçada que chega em algum lugar. Eu preciso de um esforço maior, talvez, para estar ali junto com aquelas pessoas que, sem dificuldade nenhuma, chegam também. Infelizmente, o médio hoje dessa geração, ele se perdeu também. Ou você vai estar dentro, ou você está fora. Eu acredito que, né, tá difícil ter esse meio termo, porque como a Eliane citou, tem os mais velhos ali que estão acomodados com algumas situações, mas também tem jovens que, por essas facilidades que nós temos hoje,
E qualquer dificuldade que ele entra dentro do mercado de trabalho, ou até num curso mesmo, ele tem uma facilidade maior para desistir. Então é algo que preocupa bastante. E é muito do estímulo também, por isso que a gente tá batendo tanto nesse aspecto, porque eu acredito que seja mesmo uma questão de você aprender a lidar com os valores das pessoas e a cultura, né? Como que essa cultura vai ser colocada para os jovens hoje, para essa geração ou até para minha geração e tal. Sim. Porque você tá falando dessa questão de você ter muito esforço, eu também sou dessas daí, viu? Eu nunca fui aquela pessoa que as pessoas olhavam e falavam, nossa, que crânio, que isso, que aquilo. Nunca fui, não. Só que conforme o tempo foi passando, por tanto esforço, né? Não é talento, é esforço, é tentativa e erro. Aí chega uma hora que você começa a ouvir as pessoas falarem, nossa, que talento que você tem. E você fala assim, você não sabe o esforço. Exato, né? É que eu falo muito. E é uma das frases que eu uso realmente em sala de aula. Existe o gênio e o esforçado. Sim. O esforçado, ele talvez chegue mais longe que o gênio. Agora, se esse gênio, ele é esforçado, ele vira o Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk, porque ele já tem essa facilidade de ter algo além, né? Eu acredito que ele foi um ser que veio diferente. E ele se esforçou para que aquilo que ele é bom seja melhor ainda, então ele vai chegar longe, porque são pessoas, né, que eu citei esses 3 nomes, que mexeram com o dia a dia da humanidade. Totalmente. Né? Se a gente for pensar isso, se vocês verem a história dessas pessoas, eles mexeram com o nosso dia a dia. Então, é difícil a gente conseguir trabalhar essa questão. Então, por que eu tô vendo que é uma geração que ela vai desistir fácil das coisas? Porque as coisas hoje é muito fácil para elas, né? Então, dentro da sala de aula, eu como professor, eu não tô ali só professor e aluno. O primeiro passo que eu tenho com as primeiras turmas de início é entender as pessoas. Que tipo de pessoas que estão vindo para minha sala. E aí, dentro daquilo, aí sim, aí na primeira semana, ou dependendo da carga horária do curso, se for um curso mais rápido, então eu tenho algumas estratégias, e aí você vai adaptando. Agora sim, agora eu tenho cursos, equalizei as pessoas para agora sim eu ter os alunos. Então hoje não é só dar aula, é você entender também o lado humano, que tipo de pessoa que tá vindo para você. Então, por isso que eu falo, como professor, eu não sou tão exato hoje, né, dentro da minha área. Demais. Né? É difícil você equalizar isso, que antes eu estava até conversando. Dependendo de um profissional de TI, ele é muito técnico, ele é muito bom, ele faz coisas que dificilmente alguém faz. Mas quando você traz para uma sala de aula, talvez ele não consiga equilibrar isso. Porque aí vem o lado humanas, né? Vem o lado de nem tudo é tão certo, nem sempre... Esse negócio de binário é que eu falo assim, nem sempre 1 mais 1 vai ser 2, então é difícil, porque hoje a gente tem pessoas com religiões diferentes, a questão da orientação sexual, a questão da educação, a questão do lado financeiro. Então você tem que saber equilibrar muito bem isso aí para que todo mundo caminhe junto ali e nós temos uma sociedade, eu falo de uma sociedade dentro da sala de aula que seja bom para todos. O Sérgio, traz aqui, tem uma fala sua que eu estava falando nos bastidores, né? De como que você se moldou para isso, porque assim, então quer dizer, ele não fez ali uma formação, quero ser professor, e aí de repente você se viu dentro da sala de aula, né? Você vem de uma geração onde alguns conceitos nunca foram trabalhados, educação sexual, e aí você está num momento da vida onde tem as instituições estão fazendo inclusão. E aí, como que você o que você fez ali para... Não, tô professor e várias coisas diferentes. O Senai é uma instituição que preza trazer essa inclusão. Como que é isso? Sim, é bem legal, porque você tem a formação ali dentro da profissão, psicólogo, diferente, e tem profissões também para a área de educação. Então, não tem uma formação para a área de educação. E o desafio, né? Então, dentro do Senai, como professor, existem vários desafios, desde você ter que dar aula de um determinado tema que talvez você tecnicamente não se aprofundou tanto, você conhece, mas você não se aprofundou tanto. E aí você já tem esse desafio. E aí vem o desafio que é onde a gente fala da inclusão, da diversidade. Então, no começo de 2022, eu tive que acompanhar um aluno com autismo.
Opa, tanto que eu fiz muitas perguntas para você, né? Porque o que acontecia aí é onde trabalha a inclusão. Podem ter escolas que você vai ter determinados públicos. Então nós temos uma irmã que tem deficiência auditiva. Ela estudou numa escola para pessoas com deficiência auditiva. Então ali não houve a inclusão, houve só um ensino para esse tipo de... O que é inclusão? Onde eu tenho diversos tipos de pessoas, né? Cada um com suas características. E aí é onde você tem inclusão. Então para mim foi uma experiência enorme. Óbvio, o medo é a primeira coisa que bate, né? O medo é aquela questão de te falar não, né? Então, o medo é uma coisa que me impulsiona pra frente, né? Ainda bem. Então, quando eu vejo que eu tenho medo de ter algo, eu sei que eu tenho que seguir porque eu sei que vai ser bom. Então, pra minha experiência pessoal, aquilo foi muito bom. Então, qual que era a minha meta? Buscar entender essa pessoa, querer trazer o melhor para ela dentro do ensino. Óbvio que você vai ter lá 10 itens para ensinar. Óbvio que ele não vai pegar os 10. Mas o seu esforço é saber dentro dos 10 qual que vai ser o melhor para ele. E aí depois veio um outro desafio que foi com uma parceria com a prefeitura aqui de Guarulhos mesmo. E aí o público do LGBTQIA+. Então, eu saí de uma situação, fui para outra, e nesse meio termo eu tava dando aula pro pessoal de inteligência artificial para aeronáutica do Brasil. Oi? Coloca essa minha cabeça. E aí você vai, como que você equilibra tudo isso? Sim. Porque assim, o pessoal da aeronáutica, só homens dentro da sala de aula, 40 homens dentro, homens assim, meninos de 18 a 24 anos. E conversa deles de militarismo, de você falar, você fala assim, uma pergunta, vocês entenderam? Eles falam, beleza, né? Os alunos falam, beleza, não, eles, sim, senhor. E em tom alto, todo mundo, né? Três mundos completamente diferentes e ao mesmo tempo. E aí você vai, como que agora eu, como uma pessoa, um adolescente dos anos 90, que você... os apelidos eram por características físicas, né? Por trejeitos. Então, nossos apelidos eram assim. Então, a gente aprendeu a como lidar com isso. A nossa defesa era o ataque, né? Eu falo que eu partia... hoje a gente fala muito de bullying, né? É uma coisa que acontece real e acontecia na nossa época, mas não tinha esse nome. E não tinha... A internet, ela popularizou essas situações que acontecem, né? Desde o preconceito. E aí entendi, eu tinha que dar um determinado curso, foi o curso de Power BI, tudo bem, o curso eu conheço 100%. Mas como eu vou lidar com essas pessoas, né? Que é uma frase que até eu ouvi, mas você como uma pessoa normal? Eu falei, não sou normal, eu sou uma pessoa com uma característica, a Eliane tem uma característica, você tem uma característica, então eles também têm as características dele, então a orientação sexual é de cada um. O importante é eu entender se aquela pessoa que está vindo para mim é o caráter, é o conhecimento dela. Então, se elas estão buscando algo aqui dentro, é porque elas estão querendo ser melhor como profissionais. Então, eu preciso também entender quais são as dores dessa pessoa para que dentro de uma sala de aula eu não só trabalhe o lado educacional, o lado da profissão. Que eu tenho que trazer as situações que ela vive no seu dia a dia e trazer também como exemplo. Então aí é o que eu falo. Qual que é a técnica? Primeiro passo é entender a pessoa que está vindo para você. Indiferente se ela usa saia, se ela usa calça, se usa brinco, se não usa, se pinta unha, se não pinta. Então, se você tem olhos para isso, eu acho que para você atingir o sucesso é mais difícil, né? Então você tem que quebrar esses paradigmas, porque nós somos criados assim, né? De que eu falo da frase dos meninos vestem azul, as meninas vestem rosa. Isso existiu muito na nossa época. Mas a partir do momento que você acha que isso não é uma coisa que vai impactar dentro do seu dia a dia, aí você leva tranquilamente, muito leve. Eu tinha que respirar realmente, porque de manhã era uma determinada turma. Então, para vocês entenderem, era a turma, de falar. Era a turma do LGBTQIA+, de manhã, e à tarde o pessoal da aeronáutica. Então, a minha cabeça, ela dava um nó, mas só que assim, eu tinha que saber me posicionar, porque eles também são muito regrados. Sim. E eu também tinha que trazer, falar, deixa mais leve. Que né, uma frase que eles têm, quando a gente está com a farda, a gente está representando a aeronáutica do Brasil.
Então eles eram muito regrados, mas eu falei, então como que eu vou deixar eles mais leves dentro de uma sala de aula? Então, olha os desafios. E foi assim, experiências muito gratificantes. E aí no final nós tivemos a formatura das 2 turmas, e o que mais me impactou as pessoas viram a gente abraçando o pessoal, né? Dando beijo no rosto. Aí uma das pessoas que estavam na formatura do LGBTQ, nossa, pra gente foi impactante ver vocês abraçando. Eu falei, mas pra mim é comum, porque são pessoas... São alunos. Pra mim são alunos, né? Alunas, independente das características. É um que já trabalhou o tempo todo com o preconceito. Exato. Né? E entra no que ele falou do comportamento do pessoal dos anos 90, que pra mim isso não mudou nada, né? Que é aquela coisa, a melhor defesa é o ataque. Sim. Então, ou seja, a pessoa ela já vai pronta pra guerra, né? Sim. E acontece, né? Eu sou negro, preto, né? Como as pessoas querem. E existe realmente o preconceito, o racismo, óbvio. Já cansei de. Hoje não mais, né? Mas de entrar em mercados antigamente, você vê a pessoa te seguir só por causa da sua cor, né? Da pessoa te perguntar um negócio. Ah, você sabe onde está a coisa? Porque é só o negro, o preto que vai trabalhar ali no repositor do mercado? Não. Então, como que você, né? Eu sempre falo isso para os alunos. Como que você lidar com essa situação? Aí a resposta me falou, eu estou aqui comprando da mesma forma que você, né? E há um ano atrás, assim, não que me impactou, mas que me fez voltar a ter esse tipo de situação. Eu estava esperando o meu carro para sair de um restaurante e a pessoa, sem olhar na minha cara, deu o voucher para pegar o carro dela. Mas eu peguei o voucher. Falei, tudo bem, peguei, meu carro chegou e fui embora. Aí me falou, mas você não vai? Eu falei, não, é pra mostrar pra que ela vai hoje esperar o carro dela chegar. Mas eu entreguei porque ela simplesmente olhou pra mim e achou que eu era uma pessoa que E parece até que é uma ação inconsciente da pessoa, né, de fazer isso. É um pouco inconsciente e infelizmente é cultural isso aí, né? Eu acabei misturando as palavras. O que eu falei, o que eu bati muito com os alunos, principalmente do LGBTQIA+, que o mercado ele é aberto para todos. Então, a partir do momento, que é o que eu falei aqui, se você é a pessoa que o mercado vem atrás, as suas características físicas, orientação sexual, ela vai ficar ali lá embaixo antes da pessoa olhar isso. Então, esteja preparado. Então, o Senai hoje, ele trabalha essa parte da inclusão, da diversidade. Então, a gente tem as questões aí da diversidade. Estão um banheiro hoje, né? Então, as pessoas querem se sentir no direito e têm o direito, porque se eu me identifico com uma pessoa do sexo feminino, eu quero usar o banheiro ali, já que você tem essa separação de masculino e feminino, eu vou usar o banheiro feminino, eu vou usar o banheiro masculino. Óbvio que tem N situações, né, que aí você vai encontrar pessoas, não, mas aí você tem que usar um banheiro unissex, aí por aí vai. Mas aí a gente entra numa parte burocrática que não é o tema. Sim. Mas eu acredito que a gente precisa trabalhar essa parte da inclusão, trabalhar essa parte da diversidade, porque tá aí, tá no nosso dia a dia. E se você for uma pessoa fechada essa questão, principalmente pro lado educacional, você vai perder esse aluno. Esse aluno ele pode não ter uma formação adequada, porque as pessoas estão entregando essa diferença. E hoje, vendo jovens, tá se perdendo isso, né? Que eu sou da época que você põe a mão no ombro e fala, não pode pôr a mão no ombro de um homem, né? E eu vejo hoje meninos, né? Um sentando no colo do outro, falando, olha aquela menina que bonita ali. Você vê meninas também de mão dada. E não tem mais essa questão de falar, o menino sentou no colo, ele é isso. A menina tá de mão dada com a outra, é aquilo. Hoje eles quebraram isso. E é bom. E é bom porque é uma geração que está quebrando esses preconceitos que nós tivemos lá atrás. Então a internet é onde fala... Ela veio também para expor isso, né? Que um dia eu ouvi uma pessoa, mas a pessoa vai lá, ficou um dia sofrendo, depois vai lá no celular e começa a chorar. Eu falei, porque a internet hoje permitiu a ela mostrar o sofrimento dela e alertar pessoas, né? Eu estava vendo um documentário ontem à noite, não sei se vocês já viram, nossa, Eliane já foi no show da Xuxa, né? Quando ela comentou que ela sofreu abuso. E ela... conseguiu atingir, aí o público assim, era uma média de 80 mil denúncias e naquele mês dobrou 50% por causa do impacto que ela trouxe. Então
se nós não tivéssemos a internet para alertar sobre essas situações que passam, essas pessoas estariam ali naquele quadrado, né, naquela gaveta que colocaram as situações do racismo, do preconceito, da questão da orientação sexual, do próprio autismo, da própria pessoa com deficiência física, né? Então a gente já tá ainda com essas gavetas fechadas. E hoje você tem muito, isso é bom para todo mundo. Eu até colocaria dentro desse assunto a gente entender que, assim, existem culturas completamente diferentes entre pessoas, e dentro dessas culturas é de responsabilidade da família, de novo, eu bato nesse assunto porque pra mim é muito isso. É de responsabilidade da família, é de responsabilidade das pessoas também, abrir esse espaço para que uma pessoa que tá, de repente vou dar o exemplo até do autista que você trouxe, é um autista de estar dentro de um ambiente onde tem pessoas que não têm a questão que ele tem, para que ele também se veja fazendo coisas diferentes. Exato. É a mesma coisa quando a gente fala de uma identidade de gênero e tal. É a mesma situação. Você dá a possibilidade da pessoa também conhecer outros ambientes. Exato. Né? Não tô dizendo que a pessoa vai mudar por causa disso, Sim. mas que ela vai conhecer outras formas. E é isso. Eu acho que essa diversidade, e dentro de uma cultura onde você segue uma linha de valores muito bons, faz com que você consiga equilibrar mais para onde a gente está indo. Porque hoje o que mais tem é essa divisão tão grande de pensamentos que torna grupos violentos. Exato. Sabe? Cria-se grupos de violência, um querendo acabar com o outro, sendo que você poderia simplesmente compreender como aquela pessoa funciona e só. Sim. Então, a experiência que nós tivemos com esse aluno foi que a inclusão ali estava muito forte, ela estava presente e funcional. Legal. Porque você via ele conversando com os outros alunos da sala dele, se dando super bem. Então, pra mim, assim, né, eu falo que se eu tiver um filho, vai ser o mesmo dele. E casou de ter, se for menino, de ter o mesmo nome, porque acho que foi algo que se foi preparado pra mim, que eu precisava ter essa experiência. E é um menino, assim, muito do bem, né? A gente teve o contato com a mãe é psicóloga, então eu vou até ver se ela consegue vir aqui, que essa parte da inclusão, ela bateu muito forte. Porque, infelizmente, o que eu pude ver fazendo essas pesquisas, tanto na questão da identidade de gênero, da questão do autismo, que são lutas individuais. Exatamente. Só vai lutar quem passa por isso. Exatamente. E aí eu falei, por que eu tô buscando entender sobre o autismo e a identidade de gênero, da orientação sexual? Porque eu tô passando por isso, como professor. Mas se eu não fosse professor, eu não ia passar por isso, eu não ia pesquisar. Então eu vi que são lutas só de quem passa. Então a gente precisa agora começar a quebrar isso aí também, todo mundo poder participar. Eu sei que vai ser um caminho mais longo. Caminho longo, mas assim, isso ficou muito marcado pra mim. Eu perguntava, você sabe sobre o autismo? Não sei. Pessoas que estavam muito fora. Então, e aí eu consegui conhecer outras pessoas que têm algum parentesco com alguém com essa situação. E aí eu vi que aí a luta, sim, dessas pessoas de ir, de buscar... A realidade que cada um de que cada um vive. Então, por nós termos uma irmã com deficiência auditiva, a gente sabe quais são as dificuldades dela, mas eu mesmo fui uma pessoa que nunca fui a fundo disso aí, né? Então, assim, todo mundo pergunta pra mim, você tem irmã, você sabe conversar em Libras? Aí não. Então, pra pessoa aquilo ali é uma decepção, né? Ela espera que você saiba. Ela espera que eu saiba. Então, assim, até às vezes dentro da sua família você também não se dedica. Então eu vejo que é um caminho longo, mas que vai se equilibrar, acredito eu, torço por isso, porque é necessário. A inclusão de todas as situações, ela faz importante para o crescimento humano, né? Porque eu penso que, acho que por muito tempo, as outras pessoas tinham que fazer parte do mundo que era tido como normal, né? E hoje o chamado é assim, então quando você não fala Libras, então, mas você vai ter que achar uma forma de se comunicar com essa pessoa. Sim. Né? Não é o outro que tem que se adequar, e talvez por muitos anos foi assim. Mas
Estamos aqui caminhando para o finalzinho e olha só, você que está em casa, tá percebendo? Que às vezes muitas pessoas falam, né, Jennifer? Ah, mas eu vou lá, eu não sou profissional assim, eu não sou profissional assado. Hoje a gente tá aqui com o Sérgio, que não é uma pessoa ali tão conectada em todas as redes sociais, mas olha o quanto de conteúdo valioso, dessa questão do quanto que ele fala. Então, a gente escolheu essa participação principalmente para isso, para você que está aí. E qual que é a sua profissão? O que você gostaria de vir aqui falar nessa mesa? Tenho certeza que você adorou, pelo menos nós adoramos aqui a sua participação. É isso mesmo, Sérgio. A gente quer agradecer muito a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite. A gente, na verdade, eu gostei muito porque ele trouxe um viés da tecnologia de um formato que a gente, às vezes, não está acostumado a ouvir, né? Então, você como professor, como uma pessoa que está ali na linha de frente, treinando pessoas para que elas possam seguir numa profissão que está tão forte, tá crescendo tanto, eu acho que é fundamental você a gente trazer não só o que você faz para ganhar mais dinheiro, o que você faz para crescer, mas sim como você faz para atuar num mundo tão diversificado, Exato. Né? Então, assim, eu agradeço muito a Eliane por ter me apresentado, Sérgio. Obrigada para você que está assistindo até aqui. E, Sérgio, por favor, deixa uma mensagem para essa galera, de repente um jovem, um adulto que está querendo mudar de profissão. Hoje, o que eu falo muito dentro de uma sala de aula para as pessoas que me perguntam você primeiro tem que entender qual a parte que você se identifica. Vamos falar de tecnologia, como nós conversamos lá no começo. E dentro de tecnologia, eu tenho várias áreas. Eu conseguindo me identificar, eu vou seguir aquela trilha. Então, eu quero ir para a trilha de infraestrutura, que foi o meu caso. Então, eu busquei saber qual era os segmentos dentro daquela área e busquei. Então, o primeiro passo é estude, se dedique e seja diferente, porque você precisa, nesse mundo tão competitivo que nós temos hoje, né, qualquer área do mercado de trabalho, quem está entregando algo diferente, algo a mais, é aquela pessoa que vai sobressair. Então, procure instituições. Hoje a internet te facilita aí, temos canais variados de pessoas explicando, gratuito ou pagos. Então, se dedique a isso. A tecnologia está esperando você. Então, como comentamos, vagas existem, muitas. Salários aí que vocês vislumbram ganhar X, Y, R$1.000, R$10.000, R$20.000, existem, é real. Se você buscar hoje uma vaga, existe vaga de R$15.000. Mas olha o que aquela vaga está pedindo. Então, dentro daquela vaga, você vai olhar algumas coisas específicas e tente se preparar para isso. Então, a partir do momento que você esteja preparado, a vaga vai chegar em você. Isso mesmo. E você que tá aí assistindo, por favor, deixe seu like, que eu não pedi isso em nenhum momento do programa, que eu tava tão conectada no assunto, gente. Então você deixe seu like, acompanhe o nosso canal por aqui. Se você quiser participar aqui dessa mesa, mande uma mensagem pra gente. E, Eliane, obrigada, viu, por essa participação maravilhosa do Sérgio aqui na nossa mesa. Obrigado, que gente. Vocês iam amar. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Nos vemos no próximo.